One Piece, sem dúvida, é uma das obras mais famosas e badaladas da atualidade. Basta ver os recordes de vendas de mangá ou de audiência do anime, sem contar que tem um dos protagonistas mais gente boas de todas. E pensando nisso, eu resolvi fazer uma série de vídeos sobre essa obra. E no vídeo de hoje eu irei relacionar com algumas ideias do filósofo Nietzsche. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Eu sou o André Gussi e esse é o Entreter e Conhecer. Se você já é da casa, muito obrigado por voltar. A sua participação sempre é muito importante para nós. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje? One Piece é um dos temas mais solicitados para eu trazer aqui para o canal, e atendendo a esses pedidos, resolvi fazer essas sequências de vídeos sobre esse anime e mangá, que para mim é um dos mais interessantes que eu estou acompanhando. Porém, quando eu comecei assim, a ver lá One Piece, eu não conhecia muito bem, fui atrás e vi que existe mais de 90 volumes do mangá e 900 episódios do anime. Eu confesso que eu levei um susto, falei, meu Deus, e agora? Como eu vou fazer isso tal? Até desanimou um pouco. Não. No entanto, eu fui consultando aqui algumas pessoas, alguns especialistas aqui que ficam no background do canal, e todos foram falando, ó, vale a pena, é muito bom, é uma das melhores obras e tudo mais. Sem contar que nas páginas que eu sigo assim referente a anime, todo mundo fala super bom. Só que, da mesma forma que tem essas pessoas que indicaram assistir, outras que eu conversei falaram, não, nem comecei a assistir que é muito longo, parei em tal episódio e tal. Gente, se o negócio é bom, não importa o tamanho. Eu vou aqui trazer uma dica para vocês. Opa, essa frase pegou mal, né? Esse negócio é bom. Eu trarei aqui uma dica de ouro para você conseguir acompanhar essa série sem problemas. Ó, mas guarda essa dica porque ela é muito rara, hein? O segredo é, assista um episódio por vez. Não precisa ter pressa, amigo. O que você faz na sua vida assim que é tão corrida que você não consegue acompanhar algo assim, tipo, desfrutar uma obra? Por maior que seja ela, se o negócio é bem amarrado, um roteirinho, não tem problema. Vamos lá, um por vez. Ou organize por arcos também. Faz que nem eu assisti os 2 primeiros arcos e estou aqui já fazendo um vídeo, depois eu vou acompanhando aos poucos. Mas o importante é, desfrute a obra, não precisa de pressa. Vamos lá, aos poucos, acompanhando. E se caso você não começou a assistir, já fica a dica, vamos assistindo junto aqui. Que nem esse vídeo aqui, eu vou levar em conta os 5 primeiros episódios do anime e os do capítulo 2 ao 7 do mangá. Então vamos junto, assim, aos poucos, acompanhando. E sem contar que aqui tem várias lições boas que a gente pode trazer, tanto para o nosso cotidiano, como para a filosofia. E como é que eu estruturei esse vídeo? Primeiramente, eu farei um resumo bem breve de quem foi Nietzsche e algumas ideias que eu quero trazer dele. E em seguida, eu vou relacionando esses ideais compostos aqui em Nietzsche em One Piece, principalmente com Luffy, que é o protagonista, que para mim é um dos mais gente boas, um dos mais divertidos de acompanhar. Mas enfim, agora vamos focar aqui em quem foi Nietzsche. Esse filósofo é um dos mais polêmicos de todos. Os escritos deles é um dos que mais controversos você pode encontrar. Se você colocar aí no YouTube 2 estudiosos, 2 professores universitários para falar sobre ele, você vai perceber que eles vão falar coisas totalmente diferentes, sendo no mesmo autor. Por que isso ocorre? Primeiro, porque ele escreveu em forma de aforismos, com frases soltas. Ele não tem nenhuma escrita assim, o capítulo 1, vamos falar de tal coisa, capítulo 2 e falar de outra coisa, assim vai. Os livros dele é uma bagunça. Tem aqui um tema central, às vezes, beleza, vamos falar mal de Sócrates, as ideias que ele fala de Sócrates, mas um parágrafo não tem conexão com outra. E a mesma ideia ele vai repetindo várias vezes em vários livros. Então, para você ter uma ideia ampla dele, você tem que ter lido bastante várias obras. E sem contar que da própria ideia do Nietzsche, existe um termo aí chamado semiótica, que você tem que ver como a pessoa interpreta aquilo e tudo mais, abre margem a várias interpretações. Então, a própria ideia dele gera essa dualidade. Sem contar que após a morte dele, principalmente a irmã dele se apropriou de seus escritos e fez uma edição meio assim
torta e que posteriormente alguns nazistas se apropriaram desses ideais dele, distorcendo mais ainda. Então, por isso que ele se torna duplamente polêmico. Mas, aqui, vamos falar aqui o principal aspecto da filosofia de Nietzsche que nos importa para One Piece. Eu sei que eu fiz aqui um resumo bem resumido, minha pretensão aqui não é explicar em detalhes de Nietzsche, porque eu poderia ficar 10 vídeos aqui e não conseguiria. Então vamos pegar algumas ideias principais desse filósofo. Nietzsche era um filósofo que afirmava a vida, mas no sentido assim que cada indivíduo tem que viver a forma como lhe convém. Para Nietzsche não existe nenhum padrão, nenhum modelo que sirva para todos os seres. Cada um sabe o que é bom para si, cada um tem que buscar as suas satisfações. O que é bom para mim pode não ser bom para você e vice-versa. Mas como nós podemos classificar isso? Aquilo que eu faço que é bom para mim, está me deixando feliz? Está me realizando? Beleza, estou no caminho certo. Você não acha bom o que eu estou fazendo, mas está lhe fazendo falta? Se não faz falta, também você está no caminho. Nós não podemos padronizar. Até porque ele fala que essa forma de padronizar deixa a sociedade fraca, o indivíduo fraco, e ele não consegue se realizar. A gente acaba se acostumando com isso. E uma das propostas de Nietzsche é você quebrar com isso. Tanto que aqui, nesse livro Crepúsculo do Ídolo, é considerado também a filosofia do martelo, que a ideia dele é quebrar tudo, bater em tudo. Falar, pá, nada que escrever aqui vale, porque o que vale é o que cada um vive, o que os outros disseram há muito tempo atrás não vale hoje, você tem que descobrir que é o seu. E essa é a instigação dele, você tem que ir atrás do que você quer. Tanto que ele tem um termo aqui chamado a lei do eterno retorno. De forma bem resumida, essa ideia é o seguinte, aquilo que você faz, e você está fazendo na sua vida, o que você fez no seu último dia, você gostaria que se repetisse eternamente? Vamos pensar aqui, o seu último ano, você gostaria que ele se repetisse da mesma forma eternamente? O seu ano foi bom, as coisas que vocês fizeram, por onde você saiu, o que você fez para trabalhar, estudou, isso te satisfez que você gostaria de repetir eternamente? Pô, se sua resposta foi sim, você está no caminho, segundo Nietzsche. Pô, eu gostaria de repetir da mesma forma, não mudaria nada. Caminho. Você está muito bom no que você está fazendo. Agora, se aquela pessoa pondera, sabe, não queria estudar em tal escola, não queria ficar em tal emprego, tal, caminho errado. Segundo Nietzsche, você tem que descobrir e fazer as coisas que você gostaria de repetir eternamente. Vamos pensar que cada minuto que você vive vai se repetir num ciclo para sempre na sua vida. E como que isso daqui vai se encaixar em One Piece? A primeira frase que eu quero trazer é quando o Luffy é encontrado naquele barril que ele vai para os piratas, que no mangá é representado que eles estão parados na ilha, e no caso, no anime, ele está perdido ali naquele redemoinho e ele é resgatado. Bom, na hora que ele enfrenta lá os piratas, tudo mais, ele dá um couro nele, o Kobe vai trocar uma ideia com ele, vamos acompanhar essa ideia aqui. Aqui nesse diálogo nós podemos perceber o seguinte, assim como o Luffy se apresenta ao Kobe, ele fala, eu quero se tornar o rei dos piratas. O Kobe fica louco, você é louco, que não sei o que, isso daí vai te levar à morte, é muita coisa, muito perigo, tal. E o Luffy simplesmente responde, se eu morrer tentando, é o que eu quero. Ou seja, pro Luffy, qual que é a ideia dele? Aqui nós podemos trazer aqui do Eterno Retorno. É o que ele quer fazer. Se ele ficar na casa dele ali de boa, vivendo de forma confortável, ele não vai querer aquilo. Então ele vai atrás daquilo que ele quer para se tornar a lei do Eterno Retorno. Segundo Nietzsche, existem dois tipos de pessoas, aquela ativa e a reativa. O que seria a pessoa ativa? É aquela que vai atrás daquilo que deseja. Bom, eu quero fazer tal coisa, eu vou e faço, não importando o que os outros pensam. Já o reativo é aquele que fala, não, sabe que não vai dar e sempre arruma uma desculpa. Então o ativo, ele vai e busca os seus sonhos, realizar a sua vontade, e o reativo não, ele impede, ele não só vai atrás, mas como impede os outros de ir. E para expressar essa ideia, vamos acompanhar mais um diálogo entre Luffy e Kobe. Segue aí. Perceba que o Luffy, ele é totalmente ativo, ele definiu o que ele quer, ele traçou seus objetivos, ele está traçando sua meta e ele também definiu quais as pessoas que ele queria estar do lado, que tem que ser pessoas que são fortes, tais como ele. No forte aqui no Luffy não é só a força física, porque ele tem uma força também extraordinária, mas o forte aqui dele é que ele é extremamente ativo e ele vai atrás dessas pessoas. Só que esse tema aqui dele ir atrás, de ele escolher os parceiros deles, eu deixarei para o terceiro episódio dessa série. Vamos aqui continuar aqui a questão do discurso de ativo e reativo. O Luffy, totalmente ativo.
O Kobe reativo. Ele fala, você é louco, você vai morrer, não faz isso e tal. Ressaltando aquela ideia que nós estávamos falando há pouco. E o que eu acho mais brilhante aqui nesse protagonista, que ele não é só ativo, mas ele inspira os outros a serem ativos também. Aqui nós temos algumas cenas que nós podemos trazer isso. Tal como o Kobe, de novo, vai ser mais um diálogo entre os dois, porque essa análise desse episódio são nos 4 primeiros episódios do anime e alguns capítulos do mangá. E aqui tem vários diálogos que mostram isso. O primeiro que eu quero trazer é quando a pirata lá chega e pergunta para o Kobe quem é a mulher mais bonita de todas. O Kobe sempre respondia que era ela, tudo mais. Só que o Monkey, o Luffy, ele quando ouve ela perguntando isso, ele começa a pirraçar e ele começa a instigar o Luffy a responder. Tanto que o Luffy, sem perceber, ele responde a pirata e logo em seguida ele fala, ai meu Deus, que merda eu fiz e tal. Acompanha aí nessa cena. Quem é a mais bonita do mar? Hein, Kobe? Não é você, só bruxa velha! Um outro exemplo aqui é que quando ele derrota o Morgan lá, o capitão da marinha, eles estão lá no bar comendo e um dos sonhos do Kobe é entrar para a marinha. Só que ele estava prisioneiro lá dos piratas durante alguns anos, depois estava acompanhando com o Luffy e ele sabia que a marinha não viria isso com bons olhos. O que o Luffy faz? Fica pirraçando de uma forma positiva o Kobe para ele dar um soco no Luffy e os dois brigarem. Para o pessoal da marinha ver o quê? Justamente que eles não são amigos e dessa forma o Kobe enfrentou aquele pirata que era o Fortão, que derrotou o capitão. Então, se o Kobe, aquele baixinho, enfrentou esse pirata, ele é digno de entrar na marinha. Mais ou menos essa foi a ideia. O Luffy fez isso de propósito, ele ficou pirraçando o Kobe. Tanto que mesmo quando o Kobe levou a surra e ele estava lá no chão, ele falou, nossa, ele fez isso de propósito e tudo mais. Que coisa mais linda! E essa inspiração de Luffy funcionou tão bem com o Kobe que alguns episódios pra frente mostra a evolução do Kobe. Quando você encontra, nem parece aquela criança baixinha lá, toda tímida. Ele é um membro de alto escalão da marinha, todo imponente. Mas enfim, não quero trazer spoilers aqui, nem estragar a série. Mas dá pra perceber isso nessa evolução do próprio Kobe. Deixar uma foto aqui pra vocês perceberem a comparação. O Kobe antes do Luffy e o Kobe depois que o Luffy ajudou. Como eu disse, essa ideia dele inspirar os demais eu achei muito linda, muito genial, porque o Luffy, ele não é uma pessoa que é só gente boa, ativa e tudo mais. Ele estimula os outros a caminharem para o mesmo caminho. Até porque aqui é um ponto fundamental, é algo que nos é raro na sociedade de hoje, de exemplos positivos. Mas, sobre esse tema, eu vou parar de falar aqui, porque nós iremos ver no próximo episódio a importância de um exemplo positivo. Porque o Luffy teve um exemplo positivo. E ele está dando esse exemplo positivo. E, inclusive, esse exemplo que ele está não é só no universo de One Piece. A lição positiva dele serve para quem assiste. Quem assiste One Piece está tendo uma boa lição de convivência e tudo mais. Ficou claro essa ideia do que é ativo e reativo e a lei do eterno retorno segundo Nietzsche? Conseguiu identificar isso em One Piece? Para encerrar essa ideia, eu quero trazer aqui um aforismo de Nietzsche, que é o seguinte: tu és autêntico ou apenas um autor, um representante ou o próprio representado? Por fim, talvez tu não passes de uma imitação de um autor. Você pode ver que o Nietzsche aqui é provocativo. E aqui, com esse aforismo, mais uma vez, o que o Luffy faz? Ele provoca as pessoas a se tornarem ativos. E você? O que você é? Um ator? Você está representando sua vida, está fazendo o que você quer? Você é uma pessoa ativa? Ou reativa, que está sempre reclamando, arrumando desculpa, procrastinando? E aqui, mais uma ideia que eu quero trazer é uma própria ideia de Nietzsche que diz: a vida é, antes de tudo, a capacidade de acumular forças. Acumular forças para quê? Para fazer aquilo que tu queiras. E você? Está indo atrás? Então, gente, dessa forma aqui, eu quero encerrar o vídeo. E mais uma vez eu quero ressaltar que anime também é conhecimento. Você já parou para pensar que uma simples obra dessa, simples não, né? Ela é colossal, mas que um anime que aparentemente é bobinho, tem uma puta lição de filosofia por detrás? Se você gostou dessa forma como articulei, se fez você entender um pouquinho de Nietzsche, essa reflexão provocativa, deixa aquele like que é muito maroto para nós, que é muito importante para nós. Agora, se você conhece alguém que goste de One Piece e gostaria dessa reflexão,
compartilhe esse vídeo com ele também, que seria muito importante para mim. Eu fazer esse vídeo é uma forma ativa de eu fazer aquilo que eu acredito que é certo, que é unir o entretenimento com conhecimento, e você me ajudaria com isso, sendo ativo também, mostrando isso para outras pessoas. Então fica assim. E para encerrar esse vídeo eu gostaria de fazer a sessão agradecimentos, que como sempre vai a Lilian, minha esposa, na ajuda que ela dá no canal como um todo, na estruturação do cenário, das ideias e tudo mais. Muito obrigado, amor. Hoje ela não está aqui do meu lado, mas fica o agradecimento aqui, ela vai ver o vídeo. Tá aí, beijão, sua força é demais. E queria deixar um agradecimento ao Enzo também, que ele me prestou aqui o volume 1, é meu principal consultor de One Piece, nós ficamos conversando bastante sobre esse roteiro, porque por mais que eu só acompanhei profundamente 10 episódios, ele falou que as ideias que eu consegui captar da série transcrevem para as outras partes. E então tá aqui, muito obrigado, Enzo, e também o Eto, que eu conversei bastante com ele, pedi algumas dicas, inclusive ele que está editando esse vídeo. Muito obrigado, e lógico, não poderia de deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima! Cada minuto que você vive vai se repetir num ciclo para sempre na sua vida. Se isso acontecesse agora, você estaria gostando? Pô, se você acha minha voz ruim, aí fica ruim, né? Porque você vai ficar ouvindo minha voz, enfim, deixa isso quieto, vai. Corta isso.